Bom dia, saúdo a todos com a graça e a paz da parte do Senhor Jesus. Leiamos os versos 28 até o 37 do capítulo 11 do Evangelho de João, porque assim nos diz a palavra de Deus. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: O mestre está aqui e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na dizendo: Vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: Onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: Vede como o amava. E alguns deles disseram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Meus queridos, o evangelista João registrou neste capítulo 11 aquele que pode ser considerado o maior sinal realizado pelo Senhor Jesus, excetuando, é claro, a sua própria ressurreição, e que foi a ressurreição de Lázaro. Este é o mais longo registro de qualquer milagre historiado nas Escrituras Sagradas. No entanto, o ensino maior a ser extraído deste milagre nem é o fato de que Jesus pôde devolver a vida física até mesmo para alguém que já estava morto há 4 dias, que já cheirava mal e cuja alma, segundo se entendia à época, já havia deixado o corpo no 3º dia. O ensino maior reside no fato de que ele, Jesus, pode outorgar a vida eterna ou vida espiritual a todos os pecadores mortos em seus delitos e pecados. Lázaro era um homem simples e seria quase um anônimo, não fora por este fato de ter sido beneficiado de maneira toda especial pela obra de Cristo. Por ter sido abençoado desta forma pelo Senhor Jesus, acabou por tornar-se um símbolo de toda a humanidade, composta em sua grande maioria por pessoas simples e comuns, mas que são objetos do amor e do cuidado de Deus e que, em potencial, são recebedores da própria vida e da natureza de Deus, conforme afirma João 3,16, onde lemos: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Lázaro, neste episódio, serviu, como já falei anteriormente, como um mero símbolo para a humanidade. O que foi feito a favor dele é justamente a mensagem de esperança que Jesus trouxe para todos os homens. Este é o mais grandioso ensinamento desta passagem bíblica, o ensino central, que a vida eterna é possível e só é possível por meio dele, Jesus. No verso 28, Jesus mandou que Marta avisasse em segredo a Maria de que ele havia chegado e que ela deveria ir ter com ele. O verso 32 registra: Tendo, pois, Maria chegado ao lugar onde Jesus estava e vendo, lançou-se-lhe aos pés e disse: Senhor, se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Maria repetiu os dizeres de Marta e o fez após ter se lançado aos pés de Jesus, demonstrando um misto de desespero e esperança de que Jesus ainda pudesse fazer algo a respeito da situação. Jesus dirigiu-lhe então a palavra, dizendo onde ele está, onde o sepultaram. E Jesus foi até o local onde Lázaro havia sido sepultado.
Comoção e agitação tomaram conta dele ao contemplar todo o cenário de desolação reinante. O verso 33 registra que ele agitou-se no espírito, ou seja, ficou perturbado e comoveu-se. Meus queridos, Jesus compartilhou dos sentimentos humanos comuns em alto grau, porque embora tivesse ele natureza divina, possuía também natureza humana plena. Por isso ficou abalado naquele momento com a cena que estava presenciando. Ele sentiu o mesmo que nós sentimos quando nos deparamos com a desolação que se instala no coração e na alma das pessoas diante da morte de alguém, em especial de alguém muito próximo e querido. Se Jesus ficou perturbado por causa da morte de um único homem, imaginem vocês o quanto perturbou-se por sentir de perto a agonia de toda a humanidade em face da morte, quando estava no madeiro, ali na cruz. O verso 35 é o menor de todos os versos do Novo Testamento, mas nem por isso é inferior a qualquer um dos demais, pois registra uma das mais belas facetas da humanidade de Jesus, que era a capacidade de se compadecer. O verso diz: Jesus chorou. Ao contemplar corações humanos partidos, sonhos despedaçados, a dor e o desespero que assombravam a alma humana por conta da morte imposta pelo pecado, tudo isso somado à incredulidade demonstrada pelos próprios homens, que os impossibilitava de admitir o triunfo divino sobre a morte, Jesus chorou. Que abençoador é ter um Salvador que sabe se compadecer. O Senhor Jesus participou desses nossos sentimentos, ainda que sem qualquer mácula de pecado. Ao verem o choro de Jesus, as pessoas ali à sua volta, tomadas de admiração, exclamaram: "Vede como o amava." Da mesma forma, meus irmãos e amigos, ao lembrarmos-nos do sangue e da vida de Jesus Cristo oferecidos na cruz a nosso favor, igualmente deveríamos exclamar: "Vede como nos amou." O amor de Jesus Cristo para com os salvos e até mesmo para com aqueles que ainda estão mortos em delitos e pecados é maravilhoso e ultrapassa a todo entendimento. O verso 37 nos diz: "Mas alguns deles disseram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também que este não morresse?" Com certeza havia malícia neste falatório. Para eles, era como se Jesus tivesse se mostrado negligente para com seu amigo. E era também um questionamento com respeito ao poder de Jesus sobre as enfermidades. Esta reação se iguala àquelas de descaso e de incredulidade que se levantam ainda hoje nos corações de alguns homens ao ouvirem a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Mas o que importa é que ele, Jesus, é a ressurreição e a vida. Por isso, quem crê nele, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e nele crê, não morrerá eternamente. Glórias a Deus por isso. Vamos orar? Pai querido, Deus de amor, obrigado por tão grande declaração. O Senhor Jesus deixou bem claro que Ele é a ressurreição e a vida. Mas, para além dessa declaração, Ele mostrou como se compadece de nós, como Ele tem essa capacidade de sentir a nossa dor e sabe que nós todos, Senhor Deus, temos dificuldade com a questão da morte. Por isso é que Ele veio para nos conceder vida e vida com abundância. Obrigado, porque Ele nos amou, estando nós mortos em delitos e pecados. E Ele mesmo falou que todo o que vive e nele crê terá vida para sempre, não experimentará a morte. Isso significa a nossa garantia de termos vida eterna nele.
Louvado seja o teu nome, somos muito agradecidos e ajuda-nos, Senhor Deus, a proclamar essa verdade a outros que ainda mortos em delitos e pecados precisam ouvir a voz do bom pastor. É a oração que fazemos a Ti, no nome santo dele, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, tenham um abençoado final de semana. Fiquem na paz do Senhor.